O julgamento no Supremo Tribunal Federal que condenou o deputado bolsonarista Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão terá mais uma batalha entre poderes. Além do polêmico indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao parlamentar, agora se discute se os ministros do STF também podem cassar o mandato de um deputado. O ministro Alexandre de Moraes entende que o indulto não interfere na inelegibilidade de Daniel Silveira. Importante ressaltar, e diz o ministro ali, que a jurisprudência fixada é de que a graça alcança a punição, a multa, ou seja, a cadeia e a multa de cerca de R$200 mil que Daniel Silveira ia ter que pagar, mas ela não afasta a inelegibilidade. Já os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, defendem que esta é uma prerrogativa das casas legislativas. Vamos só lembrar o que Pacheco tinha dito. O condenado teve crimes reconhecidos e o decreto de graça não significa sua absolvição. Porém, terá sua punibilidade extinta, ficando mantidos a inelegibilidade e demais efeitos civis da condenação. Tanto Lira como Pacheco reconhecem que o STF pode tornar um parlamentar inelegível, mas que cassar o seu mandato seria a tarefa da Câmara e do Senado. Por se tratar de condenação em órgão colegiado, o deputado não poderia se candidatar, de acordo com a lei da ficha limpa. No entanto, o Supremo defende que a Câmara precisa cumprir a decisão da Corte e cassar o mandato do deputado. O ministro relator Alexandre de Moraes pediu a condenação do parlamentar a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e aplicação de 35 dias multa de 5 salários mínimos, cerca de R$192 mil. O ministro também determinou a perda do mandato político de Silveira e a perda dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da pena. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já disse que não concorda com a decisão e recorreu ao próprio Supremo Tribunal Federal para que o Poder Legislativo tenha a palavra final em casos de cassação de parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, recorreu ao STF para que o Legislativo tenha a palavra final na cassação de parlamentares em julgamentos da Corte. Lira não cita diretamente o caso de Daniel Silveira, mas protocolou o recurso enquanto o julgamento acontecia. A Constituição prevê no artigo 55 que a cassação de deputados e senadores deve ser decidida em uma votação no Legislativo, sendo exigida a maioria absoluta de votos dos parlamentares. No entanto, existem casos precedentes em que a mesa diretora da Câmara, por ordem do STF, apenas declarou a perda de mandato. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o ex-deputado Paulo Maluf em 2018. A mesa diretora da Câmara decidiu cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de cassar o mandato do deputado Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo foi condenado no ano passado por crime de lavagem de dinheiro e cumpre a pena em casa. Mas essa polêmica não é de hoje. Em 2017, o deputado Paulo Feijó, do PL do Rio de Janeiro, foi cassado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Discordando da decisão e defendendo que a prerrogativa era do Legislativo, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu levar a questão ao Supremo para que houvesse um norte, pacificando o procedimento nos casos em que a Corte determine a perda de mandato. O problema é que o caso foi encerrado sem um desfecho, pois quando foi a julgamento, o mandato do parlamentar já havia se encerrado, ou seja, o processo perdeu seu efeito. Para colocar mais pimenta nessa discussão e como forma de desafiar o STF, o PTB indicou nesta quarta-feira o deputado Daniel Silveira para ocupar vagas em 5 comissões da Câmara dos Deputados, inclusive na de Constituição, Justiça e Cidadania,
uma das mais importantes da casa. Parabéns, Daniel, e seja muito bem-vindo, e tenho certeza que a sua colaboração aqui será fundamental para o sucesso dessa gestão, viu? E para entender mais esse clima de animosidade entre legislativo e judiciário, nós conversamos agora com o repórter do Estadão em Brasília, Eduardo Gayer. Oi, Gayer, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Emanuel, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham no Estadão Notícias, é um prazer estar aqui. Primeiramente, queríamos te ouvir, Gayer, sobre essa reação da cúpula do Congresso, envolvendo, portanto, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a reação deles em relação à decisão do Supremo de cassar o mandato do deputado Daniel Silveira. Há uma defesa veemente de ambos que isso seria uma prerrogativa do Legislativo. É por aí, Gayer? É por aí, Emanuel. Na verdade, está todo mundo tentando marcar posição nessa discussão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizem que é prerrogativa do Congresso, é prerrogativa da Câmara cassar ou não o mandato do Daniel Silveira. Agora, ali nos bastidores do Supremo e também no meio jurídico, tem gente que pensa que não, que seria automática essa perda do mandato, que na verdade só o presidente deu a possibilidade do deputado não ser preso, mas que ele continuaria inelegível. Então a situação é mais ou menos a seguinte, Emanuel. O governo, que está aliado, claro, ao Daniel Silveira, precisa formar uma base bem forte ali dentro do Congresso para que, se for o caso da Câmara pautar uma eventual cassação, um processo de cassação do Daniel Silveira, o governo tenha votos o suficiente para impedir essa perda de mandato, que seria uma derrota para o governo. Precisa ali de 257 votos, é a maioria absoluta. Então, por um lado, tem os deputados com um espírito bastante corporativista de proteger um outro deputado. Ao mesmo tempo, o político não gosta de ficar contra o Supremo Tribunal Federal, que está sempre de olho nas ações do mundo da política, dos partidos. Então, assim, se for a plenário, que nós ainda não sabemos como é que essa questão vai se desenrolar, a cassação não deve acontecer assim de lavada, como foi com a Flor de Lis, lembra? Que foi uma cassação realmente de lavada. Agora, o STF também pode, Manuel, anular o perdão do presidente Bolsonaro, porque o perdão ainda não foi julgado pelo plenário da corte. E aí é uma hipótese mais improvável, não é impossível, né? E que elevaria, de fato, a crise entre os poderes para um outro nível. Quer dizer, a bola, claro que há a reação do Legislativo, mas a bola volta para o Supremo, porque vai ter que tanto decidir se a validade desse indulto, dessa graça dada pelo presidente, tanto quanto vai ter que decidir sobre a cassação de mandato. Afinal, vale ou não vale que o STF decidiu, ou se a prerrogativa é de fato do Legislativo. O Arthur Lira, inclusive, já provocou o Supremo. De qualquer modo, precisa ser pacificado ali na corte, né, Gayer? Exatamente, é preciso ter uma resposta clara, eu acho que até de todos os poderes, né, Manuel, a quem cabe fazer a cassação de um mandato parlamentar. Se for a Câmara, os deputados vão ter que decidir se Daniel Silveira, perdoado ou não, porque o perdão pode ser contestado ainda, né, se Daniel Silveira, com esse perdão ou não, perde o mandato ou fica na Câmara, e ainda por cima se ele está em condições de disputar as eleições. Hoje, aqui, eu digo nesta quarta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o Daniel Silveira disse que ele está elegível, falou que do ponto de vista da lei, ele disse a jornalista, do ponto de vista da lei, ele está apto a disputar as eleições. Inclusive, ele veio aqui ao Palácio do Planalto com o decreto de perdão do presidente Bolsonaro, numa moldura, num quadro, e levantou uma espécie como se fosse um troféu. Ele foi muito aplaudido por parlamentares que estavam aqui. Aconteceu uma cerimônia no Palácio do Planalto, batizada de Ato Cívico pela Liberdade de Expressão. Foi uma cerimônia organizada pela bancada da Bíblia e pela bancada da Bala. E nessa cerimônia discursaram 23 parlamentares, todos ali em defesa do Daniel Silveira, em apoio ao governo e com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, foi um endosso
a decisão do presidente Bolsonaro de dar o perdão ao Daniel Silveira. O governo do presidente Jair Bolsonaro deu palanque, transformou o Palácio do Planalto em um palco de ataques ao Supremo, ataques que ele mesmo referendou durante o seu discurso nessa cerimônia. Emanuel. E ainda dentro desse campo e desse bastidor, o Geyer, a gente percebe, e aí imagino que como provocação do Supremo, que o Daniel Silveira está prestigiado na Câmara dos Deputados. Ele tem várias posições de destaque em várias comissões, é isso, Geyer? Exato, ainda teve essa questão que aconteceu, né? O Daniel Silveira ganhou titularidade, uma cadeira em 4 comissões da Câmara dos Deputados, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais cobiçadas dentro da Câmara dos Deputados. Ele também ficou intitulado como vice da Comissão de Segurança e ainda ganhou cadeira na Comissão de Esporte e na Comissão de Cultura. E, para finalizar, a cereja do bolo, suplente na Comissão de Educação. Enfim, teremos muitos desdobramentos desse caso Daniel Silveira, as reações políticas, tanto do Palácio do Planalto quanto do Congresso Nacional, já que o Bolsonaro tem um amplo apoio ali do Centrão e especialmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, e como o STF vai reagir também, vai agir em relação a todos esses temas. Eu acho que é isso, né, Geyer? Eu não sei se você tem mais algo a relatar sobre esse evento que você acompanhou ali no Palácio do Planalto, que acabou se tornando, é curioso o nome do evento, Ato Cívico pela Liberdade de Expressão. E na prática, esse evento mostra 2 coisas. A primeira, que a bancada da bala e a bancada da Bíblia, ou seja, a bancada evangélica, estão diretamente alinhadas com o projeto bolsonarista de poder, que envolve enfrentamento a outros poderes e que envolve levar sempre as tensões para a praça pública. E o outro ponto é que Bolsonaro está utilizando o caso Daniel Silveira para se promover. Há um pano de fundo eleitoral muito claro nessa história, porque o presidente vai se apresentar novamente nas urnas neste ano como um candidato antissistema, como um candidato que, apesar de ser governo, né, chega a ser até uma coisa difícil de entender, mas ele vai se apresentar como um candidato antissistema, como foi em 2018, um candidato que está contra outros poderes, é impedido de trabalhar, que o Supremo Tribunal Federal persegue. Então, é interessante, do ponto de vista eleitoral, para o presidente Bolsonaro manter essa tensão no ar, porque é assim que ele faz política. Ele faz política pelo confronto. Agora, o presidente também precisa calcular que só com um eleitorado radicalizado, ali que deve ser em torno de 30%, não se ganha eleição. Se ganha eleição com 50% mais um dos votos válidos. Então, será que essa estratégia do presidente também consegue mordiscar um pouco do eleitorado mais ao centro? Talvez do eleitorado antipetista, que também tem vamos usar o português claro, tem um ranço com o Supremo Tribunal Federal por ter anulado as penas do ex-presidente Lula. Então, realmente, tem um pano de fundo eleitoral muito importante nessa história que não pode ser desprezado. Não se pode pensar que o presidente Bolsonaro faz essa guerra interna pelo seu jeito intempestivo. Não, há um raciocínio por trás disso. Se esse raciocínio está correto ou não, uma outra discussão. Mas o presidente Bolsonaro age, sim, age deliberadamente nesse sentido, porque só pensa na reeleição, Emanuel. Perfeito. Muito bom. Eduardo Geyer, diretamente de Brasília, contando um pouco pra gente esses bastidores aí da relação entre poderes e como o clima está a temperatura está bastante elevada nessa relação. Obrigado, viu, Geyer? Obrigado, Emanuel. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Estadão Notícias. Um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Para resolver esse imbróglio com o STF, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio, elabora um projeto de decreto legislativo para determinar que apenas a Câmara possa decidir sobre a perda de mandato de um deputado. Por outro lado, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo,
pretende apresentar um projeto de lei que propõe conceder perdão a alvos de investigações sobre atos com pautas antidemocráticas, como foi o caso de Silveira. A gente está, sim, criando um projeto de lei para anistiar todas as pessoas envolvidas, e aí vão desde os caminhoneiros, os blogueiros, youtubers, os jornalistas, políticos e principalmente o Roberto Jefferson. A nossa preocupação com a saúde dele. O problema é que a cassação automática de um parlamentar pelo STF não é consenso entre os ministros da Corte. Com isso, o plenário do Supremo terá que definir uma posição sobre o assunto. Sobre o decreto de Bolsonaro que indultou o deputado Daniel Silveira, o STF deve levar também ao plenário ações que questionam o perdão concedido. A relatoria será da ministra Rosa Weber. A magistrada deu 10 dias para que o Planalto se manifeste. Ainda não há data para que a Corte analise o caso. A ministra Rosa Weber, relatora das ações que pedem a suspensão do decreto presidencial, deverá pedir posicionamento da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União antes de se manifestar. A ideia de dar uma resposta rápida sobre o caso perdeu força no Supremo. Os ministros estão divididos internamente e silenciaram sobre o assunto para não ampliar uma crise institucional. Para a gente debater um pouco mais o aspecto jurídico desse tema, nosso produtor Gustavo Lopes entrevistou Oscar Vilhena, professor da FGV Direito, mestre em Direito pela Universidade Columbia, nos Estados Unidos, e doutor em Ciência Política pela USP. Vamos ouvir. Tudo bem, professor? Tudo bem, um prazer falar com vocês. Bom, professor, acredito que uma das perguntas que as pessoas estão se fazendo mais neste momento, diante de tudo que a gente tem acompanhado, é se o STF ele pode ordenar a cassação de um mandato de um parlamentar ou se essa é somente uma prerrogativa exclusiva do Legislativo. Olha, a Constituição, ela originalmente, ela determinava que um deputado só poderia ser processado com prévia autorização da Câmara dos Deputados, né? Isso levou a uma grande impunidade de parlamentares que se envolviam em delitos, inclusive delitos comuns. Não sei se você se lembra, quando um deputado chamado Hildebrando, o famoso deputado da motosserra, foi pego por homicídio, ele cortava as pessoas com motosserra, então houve uma alteração na Constituição. Então, a Constituição hoje permite que o Supremo, sem uma autorização prévia de qualquer uma das casas do Congresso, possa processar e julgar parlamentares. No entanto, uma vez realizado o julgamento e você tendo uma decisão, caberia ao Congresso Nacional a suspensão do mandato como uma consequência necessária da condenação criminal. Agora, o Congresso, descumprindo a sua missão, ao meu ver, que era dar consequência a uma decisão judicial, manteve os mandatos. Então, isso criou, no caso especificamente do deputado Cunha, um conflito e o Supremo determinou, então, a perda do mandato. Isso abriu um precedente, como nós dizemos no direito, pelo qual o Supremo se sentiu à vontade para cassar diretamente os mandatos. Não me parece que seja a solução correta. A solução correta é o Supremo condena e, como consequência dessa condenação, o Congresso cassa o mandato. Ora, para isso é fundamental que o Congresso cumpra a sua parte, o que nem sempre ocorre. O senhor citou aí o caso do ex-deputado Eduardo Cunha, né? A gente teve também o exemplo do ex-deputado Paulo Maluf, que teve uma cassação que foi imposta pelo STF e ela só foi comunicada pela mesa diretora da Câmara, né? Não precisou passar por aquela votação no Legislativo. No entanto, esse sempre é um tema recorrente e divergente, até mesmo entre os ministros do STF. O senhor acredita que esse seria o momento, esse caso do deputado Daniel Silveira seria o momento ideal para tentar pacificar o entendimento em relação a esse tema? Veja, do ponto de vista jurídico, me parece que a solução apresentada pela Constituição é razoavelmente clara. A quem incumbe a cassação é a mesa
da Câmara e do Senado. Eu não vejo muita dúvida em relação a isto. A questão é se eles estão obrigados a cassar ou não. Em direito, nós diríamos, se é um ato vinculado, quer dizer, uma vez havendo a condenação, se ele está obrigado a cassar. Me parece que sim. Quer dizer, essa é a dicção, porque você perde os direitos políticos, logo você não pode exercer o mandato. Portanto, as mesas estariam obrigadas a dar uma consequência à decisão do Supremo, né? No entanto, elas não fazem, portanto, elas desrespeitam a decisão do Supremo, né? E o Supremo buscou corrigir essa forma, vamos dizer, de enfrentamento através da cassação direta, que também não me parece uma boa solução. Eu acho que sim, o Supremo tem que resolver isso de uma vez por todas. Eu creio que hoje já haja uma maioria que não é favorável à possibilidade do Supremo cassar diretamente, então é um momento que isso pode ocorrer, né? Agora, sem dúvida nenhuma, esse é um caso explosivo e que está sendo usado pelo presidente da República com o objetivo de gerar maior desarmonia entre os poderes. Então, não acho, infelizmente, que seja o melhor momento para resolver isso. Embora eu acho que a solução, do ponto de vista jurídico, é clara. Em relação ao indulto do presidente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que apesar do indulto, apesar também dessa polêmica em torno da cassação ou não do mandato do deputado Daniel Silveira, ele garantiu que a questão de ficar ou não inelegível, essa já está sacramentada, segundo Alexandre de Moraes. Por ele ter sido condenado, o deputado, ele estaria inelegível. Essa sim é uma prerrogativa do STF ou ela deveria ser do Legislativo? Não, aí eu concordo integralmente com o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a lei hoje ela estabelece que a pessoa sendo condenada em segunda instância ou por um órgão colegiado, como ocorreu nesse caso, uma pena necessária é a impossibilidade de que ele se candidate, né? O indulto, ele suspende o cumprimento da pena no que diz respeito ao seu aspecto penal exclusivamente, não às suas consequências no campo do direito eleitoral. Mas isso será também decidido em breve pelo Superior Tribunal Eleitoral. Até falando de indulto, né, a gente tem essa questão ainda que vai ser discutida em plenário do STF, se o indulto é válido, se não é válido. O STF promete já se debruçar sobre a validade desse perdão. Qual é o entendimento do senhor em relação a esse assunto? Ele é válido no caso do deputado Daniel Silveira? Deve ser mantido pelo STF? Olha, me parece absolutamente inválido, né? O artigo 84 da Constituição, ele estabelece o indulto, que, do ponto de vista jurídico, é aquela ação que foi conferida ao presidente para que ele faça escolhas no campo da política penal, de modo a beneficiar um grupo, uma classe de pessoas que estejam prestes a terminar a sua pena, ou um outro motivo de natureza relevante. Não me parece que uma Constituição republicana e democrática possa dar ao presidente o poder de conferir impunidade a pessoas individualmente. Quer dizer, não há, o indulto é um instituto tradicionalmente coletivo, né? A graça, que foi o termo empregado, sequer aparece aqui no artigo 84. E a graça, essa sim, é uma competência de natureza individual. Então, ao meu ver, o presidente não poderia ter indultado ou concedido graça a um indivíduo pelo simples fato de concordar com esse indivíduo do ponto de vista político. Quer dizer, o presidente não pode usar a sua prerrogativa para beneficiar um aliado seu. E o Supremo Tribunal Federal poderá apreciar a validade desse indulto, como já apreciou a validade de muitos outros indultos. Não será uma novidade, né? E, eventualmente, entender que esse indulto viola o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade pública e, portanto, ele é inválido.
Há quem diga, professor, que esse é um instrumento que o presidente Jair Bolsonaro possa começar a usar até de forma desenfreada, o do indulto, caso os seus apoiadores, principalmente dentro da política, sejam presos, né? E se entende que o STF derrubando esse indulto seria uma forma de não gerar uma onda de indultos que o presidente pudesse dar daqui para frente, pelo menos, né, até dezembro, quando termina o seu primeiro mandato, para tentar livrar da prisão os seus apoiadores. Esse é o seu entendimento também, professor? Que sim. O STF precisa dar essa resposta mais rápida em cima do que foi feito? Sem dúvida nenhuma, porque senão você cria uma situação que desequilibra o sistema democrático. Você imagina se o presidente Lula tivesse indultado todos aqueles que foram condenados no processo do Mensalão. Ou se a presidente Dilma tivesse indultado muitos daqueles que foram condenados no processo do Petrolão. Então, nós teríamos que a eleição presidencial não só indica aquele que irá governar pelos próximos 4 anos, mas também quem dará a última palavra, a implementação ou não de uma pena, tá? E aí todos os apoiadores do presidente passariam a ser automaticamente impunes, porque eles poderiam cometer crimes eleitorais, crimes comuns, crimes políticos, sabendo que no final do dia o presidente irá indultá-los. Então, se o Supremo Tribunal Federal não colocar um limite a esse emprego abusivo e subversivo do Instituto do Indulto, nós teremos um buraco bastante grande sendo aberto na proa da democracia brasileira. Bom, nós conversamos com o professor da FGV Direito, São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia e doutor em Ciência Política pela USP, Oscar Vilhena. Falamos um pouco aí sobre essa questão envolvendo o indulto do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Professor, queria agradecer mais uma vez a gentileza pela entrevista. Eu é que agradeço. Obrigado. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 28 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.